Seja o Senhor. A palavra de ontem à noite terminou com o último versículo da Bíblia. Os irmãos lembram qual é a bênção de Apocalipse 22, 21? Vamos ler juntos? A graça do Senhor Jesus seja com todos. Vamos falar de novo. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Essa é a bênção que nós desejamos para todos os irmãos que estão aqui no Polo de Uberaba, a todos os irmãos que estão também nos demais polos, em todo o Brasil, assistindo pela internet, que a graça do Senhor Jesus seja com todos. Essa é a bênção final da Bíblia, é o que nós precisamos. O tema dessa série de mensagens é: eis que faço novas todas as coisas. Isso está em Apocalipse, capítulo 21, versículo 5. E nós vimos ontem na palavra que o irmão Gleiton deu, que o Senhor está no trono e Ele diz que faz novas todas as coisas. E nós vimos que no final de Apocalipse surge o novo céu e a nova terra, que é o resultado do trabalhar de Deus em toda a criação. Mas o foco do trabalhar de Deus hoje é o homem. É salvar o homem, transformar o homem, para que o homem viva de acordo com a natureza de Deus. Tanto no aspecto individual, quanto no aspecto coletivo. Nós somos a igreja, nós somos o corpo de Cristo, somos a noiva de Cristo. E o Senhor hoje quer fazer novas todas as coisas em relação à nossa própria vida. Hoje à noite a palavra tem como tema um coração novo para um relacionamento novo. Um coração novo para um relacionamento novo. O fazer novo quer dizer que há uma transformação, há uma mudança de natureza. Na palavra de ontem também vimos sobre o significado da palavra novo em relação a kainós, que envolve uma mudança de qualidade, não é apenas em relação ao tempo, não é apenas em relação a ser recente, mas é novo em relação à natureza. O Senhor quer mudar a minha natureza e a sua natureza. O Senhor quer mudar a qualidade do nosso coração, a qualidade do nosso viver. Ezequiel 36, 26 fala sobre Deus nos dar um coração novo. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Olha a próxima frase. Essa próxima frase faz toda a diferença em nossa vida. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Essa promessa foi dada ao povo de Israel. Mas nós sabemos que, como gentios, pela fé, nós também herdamos as promessas do povo de Israel na parte espiritual. Então nós também estamos incluídos nessa promessa de que nós receberíamos um coração novo. Quem quer um coração novo, diga amém. Eu preciso de um coração novo. E qual que é a diferença entre um coração velho e um coração novo? É o Espírito de Deus. O Espírito, quando entra em nós, muda o nosso coração, nos salva da morte eterna e nos dá uma nova vida. Essa é a transformação que ocorre em nossa vida quando nós cremos no Senhor Jesus. Hebreus 10, 22 fala sobre termos um coração purificado de má consciência. Quando nós cremos no Senhor, fomos purificados de nossos pecados. Essa é uma transformação que também precisa ocorrer todos os dias da nossa vida, purificar nossa consciência. E Hebreus 8:10 fala que o Senhor imprime na nossa mente as suas leis. Não é mais a lei exterior, a lei de Moisés, escrita em tábuas de pedra, mas a lei de Deus é escrita dentro do nosso coração, e a palavra de Deus passa a habitar dentro de nós. Termina falando, Hebreus 8:10, também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus,
e eles serão o meu povo. Nesse versículo de Ezequiel 36, esse novo no hebraico tem um significado de renovação ao trazer de volta algo ao seu vigor pretendido. Deus criou o homem com o coração para recebê-lo. Então, quando Ele nos dá um novo coração, quer dizer que Ele restaura o coração à sua condição original, pronta para receber a pessoa de Deus. É isso que nos faz o novo homem. É isso que nos faz a nova criação. 2 Coríntios 5,17, na versão King James atualizada, fala que nós somos nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Essa é uma mudança que acontece em nossa vida. Quando nós cremos em Cristo, as coisas antigas ficam para trás. E nós nos tornamos uma pessoa nova. Provérbios 4,23 é um versículo muito bem conhecido, que fala sobre guardar o nosso coração. Sobre tudo o que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Esse é um versículo que nós ensinamos para as crianças, para que elas guardem o coração. Mas eu preciso aprender, você precisa aprender, amado irmão, amada irmã, a guardar o seu coração, para que ele não envelheça em relação ao amor ao nosso Senhor. O que tem ocupado o seu coração? O que tem ocupado a tua atenção? O Senhor deixa um mandamento para nós que é amá-lo de todo o nosso coração, de toda a nossa força, com toda a nossa alma e todo o nosso entendimento. Temos que também usar nossa mente para entender o que Deus é para nós, o que Cristo fez por nós, e nós amamos o Senhor com nossa mente renovada também, com nosso entendimento. E o resultado de amar o Senhor de todo o nosso coração é que nós amamos o próximo, porque só o amor de Deus é capaz de transformar nosso coração a ponto de amar o próximo. Amar o próximo que gosta de você, que te trata bem, é fácil. E amar a pessoa que te maltrata, só Deus pode fazer isso. Mas Deus transforma o nosso coração. O amor de Deus é incondicional. E esse amor que preenche nosso coração quando nós renovamos diariamente nossa comunhão com Deus. Marcos 7, 21 e 22 mostra as impurezas que estão em nosso coração. O nosso coração fora da comunhão com Deus é um coração egocêntrico e um coração impuro. Porque do coração é que procedem, olha as coisas terríveis que estão no coração: os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, que é o amor ao dinheiro, as malícias, o ódio, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Isso mostra que o homem carnal, sem Deus, prioriza só seu próprio interesse, seu próprio prazer, em detrimento de machucar os outros, de tirar proveito dos outros. É totalmente diferente do coração preenchido por Cristo. Como nós podemos renovar nosso coração? Um primeiro passo é nós conhecermos o coração de Jesus. O Senhor diz de maneira muito clara em Mateus 11, 29, sobre como é o coração de Jesus. Tem duas características que o Senhor fala sobre o coração dele. Os irmãos lembram? Eu sou manso e humilde de coração. Você quer um coração novo? O coração de Jesus é manso e humilde. Duas características que eu sei que na minha vida ainda falta muito expressar: a mansidão e a humildade. E na sua vida, como está a mansidão e a humildade? Jesus é manso e humilde. Ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Recentemente eu tive um problema com o meu coração físico e fiquei uma noite na UTI refletindo sobre a minha vida. Mas o Senhor me levou não apenas a refletir sobre minha saúde física, mas refletir sobre o meu coração espiritual.
Porque do que adianta nosso coração físico estar saudável, mas nosso coração espiritual ter problemas graves de saúde? O que é mais importante, nosso coração espiritual ou físico, quando falamos da eternidade? O que os irmãos acham? Nosso coração espiritual é o que vai definir a eternidade. Eu considerei quais são as lições que eu tenho aprendido e quais são as lições que eu preciso continuar a aprender para que meu coração se torne mais como o coração de Cristo. E ontem, numa comunhão, numa reflexão, eu anotei algumas coisas em relação à mudança que precisa acontecer no meu coração e no seu coração. E eu vou vincular a 3 frutos do Espírito. Gálatas 5, 22 a 25 fala sobre os frutos do Espírito, que falam sobre as características da vida e da natureza divina. Características maravilhosas. E o primeiro fruto do Espírito é exatamente sobre a mansidão, que o Senhor fala que Ele é manso de coração. Na minha vida, o que isso quer dizer? Eu preciso aprender a ser menos orgulhoso e mais humilde. Menos orgulho e mais humildade. Eu quero perguntar para vocês, amados irmãos, em que situações você se considera superior aos outros? Em que situações você se considera melhor que os outros? Não precisa responder, apenas considere no seu coração. Qual a sua atitude nas situações em que você se considera melhor que os outros? Uma segunda pergunta: quando você é humilhado, quando você é maltratado, quando você é injustiçado, como você reage? Eu quero ler com vocês Isaías 53, versículo 7, que fala sobre o sofrimento de Cristo. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Ultimamente eu tenho desfrutado de um fato que tem mudado a minha percepção sobre humildade, sobre mansidão. Se Cristo, sendo justo, foi humilhado, torturado e obediente até morte de cruz, por amor a nós, e não reagiu, não revidou, quanto mais nós, que somos injustos, não podemos tomar a cruz quando nós sofremos uma perda? Irmãos, nós precisamos aprender a andar nos caminhos de Jesus. Hoje, durante as mensagens, nós vimos sobre tomar a cruz e seguir o Senhor. Andar nas pegadas de Jesus. É fácil andar nas pegadas de Jesus? Não é fácil, o caminho é estreito. Mas o Espírito Santo nos capacita a nós tomarmos a cruz e seguir o Senhor. E o resultado é morte e ressurreição. E o resultado é um eterno peso de glória. Uma segunda lição da mudança do nosso coração, para sair do coração velho e entrar no coração novo, transformado pela pessoa de Cristo. Precisamos julgar menos e ter mais misericórdia. Eu preciso, estou falando isso para mim, eu preciso julgar menos e ter mais misericórdia. Quando nós lemos os exercícios dos dons em Romanos 12, 6, 8, a última fala sobre quem exerce misericórdia com alegria. Exercer misericórdia é um dom espiritual que vem da graça. Todos nós somos capazes de exercer misericórdia quando nós recebemos a graça de Cristo. O quanto nós temos exercido a misericórdia e quanto nós temos julgado, o quanto temos sido duros com as pessoas. Em Mateus 5,7 fala na bem-aventurança sobre bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Quer alcançar misericórdia, querida irmã, querido irmão? Exerça misericórdia. Seja misericordioso. Eu sei que no tribunal de Cristo eu quero receber misericórdia. E você, amada irmã, amada irmã? Então, nesta presente era da graça, seja misericordioso.
Julguemos menos e sejamos mais misericordiosas, porque o Senhor é manso e humilde de coração. E uma terceira mudança que precisa acontecer em nossa vida é menos concupiscência, menos desejo carnal e mais de tomar a cruz. A cruz mortifica os nossos pecados. A cruz mortifica os desejos da carne e as ações da carne. O que você faz quando você está sozinho e não tem ninguém vendo? Só está você. Importa a intenção do nosso coração. E o que nós fazemos quando ninguém está vendo. Mas sabe quem está vendo? Jesus está te vendo. O Senhor sabe de todas as coisas. Ele conhece os nossos desejos mais profundos, as nossas impurezas que ninguém conhece. Mas graças a Deus, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas precisamos aprender a confessar os nossos pecados, a confessar nossas fraquezas. Que tipo de coisas você tem cultivado no seu coração? O adultério, o assassinato, começa no coração. Começa no ódio, começa na intenção impura. Vamos aplicar a cruz para todos os nossos pecados, que começam no coração e às vezes acabam se tornando ações. Guarde o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Tem uma profecia que todos conhecem, que está em Mateus 24, 12, que fala sobre o amor de quase todos se esfriar. Essa é uma profecia no final dos tempos. E por que o amor de quase todos se esfria? Esse quase todos também influencia a nós. Nós não fazemos parte do todo? Por causa da multiplicação da iniquidade. É o pecado se alastrando, se tornando cada vez mais forte. Precisamos tomar cuidado em relação a não deixar a iniquidade tomar conta do nosso coração. E eu queria falar sobre a primeira condição, é sobre amar o Senhor. Só o amor ao Senhor nos leva a ter motivação para lutarmos contra o pecado, porque nós não queremos ofender o Senhor, não queremos machucar o coração do Senhor. Se eu amo meu cônjuge, eu vou tomar cuidado para não machucar o meu cônjuge, não é verdade? Nós temos cuidado para não machucar o coração de Deus? Ou nós vivemos de maneira egocêntrica, só focado no nosso desejo, no nosso prazer, e o sentimento do Senhor é ignorado? Eu quero perguntar uma coisa: Jesus ignorou a sua situação para morrer por você na cruz? Ele não nos ignorou. Quem somos nós para desconsiderarmos o sentimento de Deus? Estamos ainda no período em que a graça está se manifestando, a misericórdia está abundante, mas esses dias eu li Apocalipse inteiro, versículo a versículo. Irmãos e irmãs, eu fiquei impressionado com a ira de Deus nos tempos finais. Mas o Senhor está sendo longânimo para conosco. Ele está esperando para que todos se arrependam. Eu quero me arrepender hoje. Claro, uma vez salvos, salvos para a eternidade. Mas nós que recebemos a vida de Deus, precisamos cultivar a vida de Deus e a comunhão com Deus. E podemos perder essa comunhão se deixarmos a iniquidade tomar conta do nosso coração. Então eu queria falar sobre abandonar o primeiro amor. Isso está em Apocalipse 2:4. Aqui não diz que perdeu o primeiro amor, esqueceu, aqui fala abandonou. Isso quer dizer que foi uma decisão. Eu lembro da situação de Ló. Ló, quando se separou de Abraão, ele foi armando a sua tenda até Sodoma. Ou seja, ele decidiu ir em direção a Sodoma. Espiritualmente, para onde você está armando a sua tenda? Em que direção você está armando o seu coração? Isso faz toda a diferença. Nós precisamos cultivar o nosso melhor amor para com o nosso amado Senhor Jesus, todos os dias da nossa vida.
porque sem muito esforço o mundo já captura nosso coração e nos faz esfriar. Quer esfriar? É só você não fazer nada. É só ficar passivamente parado que o teu coração já vai esfriar. Precisamos aprender a buscar o Senhor, a ter sede pela presença de Deus, a ter fome pela palavra de Deus. Ontem também na palavra, o irmão Gleiton falou sobre termos orações curtas. Durante o dia, Senhor, tenha misericórdia de mim, Senhor, eu te amo, Senhor, me perdoa. Eu tenho praticado isso ao longo de muitos anos, é uma grande salvação, irmãos. Eu acho que a oração que eu mais faço é: Senhor, tenha misericórdia de mim, Senhor, me perdoa. Porque se nós não cultivarmos a nossa comunhão frequente e contínua com o Senhor, nosso coração se esfria automaticamente, irmãos. Esse mundo é extremamente pegajoso. Aqui temos uma porta aberta para o mundo. Na rua, outra porta aberta para o mundo. Você conversa com as pessoas, outra porta aberta para o mundo. Nós precisamos morar neste mundo, mas nós não somos deste mundo. Nós somos do reino de Deus. E vamos guardar nosso coração. E aqui sobre iniquidade, o que é iniquidade? É transgressão da lei, violação da lei, é tirar a referência da lei de Deus, que está na palavra dele, e aí você vive solto, sem qualquer fronteira, sem qualquer princípio. Esse mundo hoje já está longe de Deus, porque deixou de ter a palavra de Deus como referência. Por isso que tem tanta iniquidade, é falta de Deus, é falta da palavra de Deus. E eu queria falar de 2 alertas para a nossa vida em relação à iniquidade. Uma é, nós não temos uma aparência de justiça, mas temos um coração iníquo. Como assim? Mateus 7:23 traz um alerta muito forte. Ele fala sobre o risco de trabalharmos em nome do Senhor sem o Senhor. Fala sobre operar obras em nome de Deus sem conhecer Deus. Tanto que o Senhor fala: apartai-vos os que praticais a iniquidade. Isso quer dizer que é possível estarmos servindo a Deus e não termos comunhão com Deus. E naquele dia, no tribunal, o Senhor vai falar: não te conheço. Apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. De nada adianta servir a Deus se nós não temos comunhão com Deus. De nada adianta fazer grandes obras se no quarto secreto nós não nos ajoelhamos e não deixamos Deus tratar nosso coração. Outro versículo também muito forte, em Mateus 23:28, fala: exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Amados irmãos e irmãs, nós não podemos parecer justos aos homens, mas lá dentro está cheio de hipocrisia e iniquidade. Isso também é falta do amor de Deus, mudando a nossa vida. Quem ama o Senhor se purifica de toda iniquidade. Quem verdadeiramente ama o Senhor se liberta de uma vida de hipocrisia, porque a aparência não importa, o que importa é realidade. Fala para o irmão do seu lado: o que importa é realidade. A aparência não interessa, o que importa é realidade. E outro aspecto, outro alerta, é a questão mais evidente, quando nós realmente temos uma vida de impureza e de iniquidade. Romanos 6:19, na versão King James atualizada, fala: membros do vosso corpo, como escravos da impureza e de maldade que conduz a iniquidades ainda maiores, apresentai a partir de agora todos os membros do vosso corpo como escravos da justiça. Justiça aqui é uma condição aceitável a Deus, para a santificação. E Tito 2,14 fala: o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Deus nos fez um povo exclusivamente seu, mas precisamos ter uma vida de santidade, nos apartar da iniquidade. Por isso que Cristo morreu por você,
Por isso que Cristo morreu por mim. Ele nos remiu de toda iniquidade para nos purificar. Então, irmão, se nós temos uma vida de iniquidade, estamos desprezando o valor da cruz de Cristo. Se estamos pecando deliberadamente, estamos rejeitando a obra que Cristo fez por nós. Isso é muito grave, irmãos, mas ainda há tempo de nos arrepender. Dar-vos-ei um coração novo. E o Espírito muda nosso coração. Permita que o Espírito Santo limpe a sua vida. Limpe seu coração. Não se esconda do que o Espírito Santo quer mostrar para você nessa noite. Se você está fugindo do Senhor há um bom tempo, ignorando o pedido dEle para ter comunhão, nessa noite mude a sua atitude. Eu prefiro enfrentar o Senhor agora, do que enfrentar o Senhor no tribunal de Cristo. E Ele falar, não te conheço. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Vamos aproveitar, enquanto o dia se chama hoje. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Eu quero ter um coração de carne, um coração aberto para Cristo, um coração que recebe tudo aquilo que o Senhor quer tratar na minha vida interior, e depois minha vida exterior é um resultado, é um espelho da minha vida interior. Vamos pedir para o Senhor mudar o nosso coração. Fecha os olhos e pede para o Senhor te dar um novo coração. Pede para o Senhor limpar seu coração. Pede para o Senhor ter misericórdia, te dar um coração novo. Para o Senhor encher teu coração com o Espírito, te purificando, te libertando de tudo aquilo que ainda te prende. A segunda parte do encargo espiritual dessa noite é ter um novo relacionamento. Um exemplo muito prático é quando um casal de namorados está se conhecendo e um está abrindo o coração para o outro, não é verdade? Por quê? Porque ao abrir o coração, você se prepara para um relacionamento. Eu até vou usar uma aplicação prática para os casais que já têm mais de 20 anos de casado. Como você está tratando o coração do seu cônjuge? Qual foi a última vez que você abriu seu coração de maneira pura, cheio de amor? Se o teu relacionamento está mal, bem provavelmente você tem um problema de coração. O coração tem tudo a ver com relacionamento. Se o teu relacionamento está bem, bem provavelmente o seu coração está bem. Precisamos ter um coração novo para um relacionamento novo, um relacionamento com o Senhor. E eu vou usar a referência do relacionamento trazido pela nova aliança. A nova aliança é um novo relacionamento, pago com o sangue precioso de Jesus Cristo. Não tem algo mais precioso do que o sangue que Jesus derramou na cruz. É o preço mais alto possível a ser pago. O quanto você valoriza a aliança que Deus fez com você. A prova da aliança, Ele morreu por você. Só isso. É suficiente ou não? É suficiente. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. É isso que nós precisamos compreender, amados irmãos. O Senhor morreu por nós, sendo que nós não merecíamos nada, porque nós somos pecadores. Essa é a prova máxima do amor incondicional de Deus. E essa é uma grande verdade sobre o Evangelho de Deus, que Deus nos amou incondicionalmente. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados,
mas a misericórdia, que foi o braço do amor de Deus, nos alcançou. Ou seja, Deus fez uma aliança conosco, com o seu próprio sangue. Agora eu quero perguntar, como é que está a força dessa aliança na sua vida hoje? Como é que está a qualidade do teu relacionamento com o Senhor, hoje à noite? Você pode dizer, no passado eu já fui muito íntimo do Senhor. Tudo bem, muito bom, mas e hoje? Como é que está o seu relacionamento com Cristo? Agora, nesse momento, nessa noite. O quanto essa aliança, esse relacionamento tem sido a base do seu viver hoje, a base das suas atitudes, das suas decisões. Vivemos tempos difíceis. Romanos 12:2 fala sobre não nos conformarmos a este século. Este século é aion, a presente era. Vivemos um período, um tempo de relativismo moral. Tudo é relativo. Qualquer um aparece com uma verdade qualquer. E a palavra de Deus, que é a principal referência, não é mais referência absoluta, e é a nossa referência. Vivemos um tempo em que o hedonismo, a busca do prazer próprio, é a regra. Eu busco meu prazer próprio em detrimento de outros, não quero nem saber, eu quero ser feliz. Mas quantos vivem para agradar a Deus? Vivemos um tempo de idolatria, em que existem quase que infinitas opções que substituem Deus na nossa vida e tiram Deus como centro da nossa vida. Os ídolos estão dentro do nosso coração. Estamos numa época de superficialidade de relacionamentos, apesar de ter uma superconexão, uma hiperconexão digital, em que todo mundo fica sabendo da vida do outro por meio das mídias sociais. Muitas pessoas vivem isoladas, em solidão, porque não tem relacionamento profundo com ninguém. Sabe, quem quer ter um relacionamento profundo que nos salva? Jesus Cristo. É esse relacionamento que nos transforma e nos traz um propósito de vida. É esse relacionamento que nos traz a vida eterna. É esse relacionamento que nos faz viver de acordo com a vontade de Deus. Salmo 42:2 fala sobre nós termos uma alma sedenta pelo Deus vivo. Amada igreja, quantos minutos você investe por dia buscando a presença de Deus? Sede pela presença do Senhor? Ou você tem sede para ver o que está acontecendo na vida alheia das pessoas que você segue no Instagram? O que tem ocupado os seus olhos? O que tem ocupado a tua atenção? O que tem ocupado a tua energia? Salmo 73, 25-26, na versão King James atualizada, diz na parte final: nada mais desejo além de estar junto a ti. Essa frase é muito forte. Vamos ler esse versículo juntos, com voz e espírito forte? A quem tenho nos céus, senão a ti? E na terra nada mais desejo, além de estar junto a ti. Esse versículo tem que ser um versículo de cabeceira. É muito forte dizer isso, amados irmãos. Nada mais desejo, além de estar junto a ti. Eu digo que é difícil, porque nós temos muitos desejos. E nós temos nos relacionado com tantas pessoas e coisas que muitas vezes roubam a atenção que nós precisamos dar ao principal relacionamento da nossa vida, que é com o nosso amado Senhor. É muito fácil nós declararmos que Cristo tem a primazia na nossa vida, mas é muito difícil vivermos com Cristo tendo o primeiro lugar em nosso viver. Mas o Senhor quer nos dar um coração novo e um relacionamento novo nesta noite. Eu quero falar um pouquinho sobre o tempo no quarto secreto. O que é isso? É quando nós fechamos a porta e oramos ao Senhor. Primeira coisa, você tem um tempo no quarto secreto hoje?
Você tem um tempo do dia específico que você separa para você orar sozinho diante do Senhor? Se você não tem, peça para o Senhor nessa noite te dar esse horário. E decida diante do Senhor. São pequenas decisões, mas tem que ser tomadas. Nós temos que investir tempo de qualidade com o nosso Deus. Eu quero falar de 3 práticas que são princípios espirituais para nós praticarmos no quarto secreto. O primeiro é confissão. Confessar nossos pecados. Isso é muito básico, mas é a manutenção para que a iniquidade não tome conta do nosso coração. Mate na raiz a iniquidade enquanto está pequenininho, porque quando crescer e tomar conta de todo o coração, talvez só com jejum e oração você vai conseguir extrair aquela raiz. Claro, objetivamente Cristo já morreu por todos os nossos pecados, mas subjetivamente ainda tem irmãos que são escravos do pecado, porque não confessam os pecados, não tratam os pecados. Isso está em 1 João 1,9. Seja brutalmente sincero ao Senhor, com todos os teus pecados, com todas as tuas fraquezas. Se tem alguém quem te entende, é o Senhor. Ele é o nosso sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. Tenha a prática de confessar seus pecados. Fala exatamente o que você está sentindo e o Senhor vai te salvar. Segundo princípio e prática, adoração. Quando você está orando ao Senhor, reconheça e declare quem Deus é na sua vida. João 4,24, que é um versículo âncora: Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E em realidade, no original grego, adorar tem vários significados, mas eu queria falar de um dos significados. É cair de joelhos e tocar o chão com a testa, como uma expressão de profunda reverência. Não apenas fisicamente, é bom fazer fisicamente, mas no seu coração você se prostra diante de Deus, diante do Senhor, em profunda reverência, e você reconhece Deus como Deus. Quando nós reconhecemos o Senhor como Deus em nossa vida, não temos mais desculpas, não temos mais argumentos, não temos mais justificativas, nós só podemos clamar: Senhor, tenha misericórdia de mim, Senhor. Eu sou um homem de lábios impuros, meu coração é desesperadamente corrupto. Confesse isso para o Senhor, isso é um versículo. O coração do homem é desesperadamente corrupto, nos prostramos diante do Senhor. Quando nós adoramos, nós escolhemos a glória de Deus e não a glória do mundo. Em Mateus 4, 8-10, quando o diabo levou Jesus para um monte muito alto, ele mostrou todos os reinos do mundo para Jesus e a glória desses reinos, e disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só este darás culto. Quando você adora a Deus, você busca a glória de Deus. Quando você adora o mundo, você está buscando a glória do mundo. O que você quer? Qual destino tem esperança? Este mundo ou Deus? O que os irmãos acham? Eu não estou ouvindo muita convicção. O que os irmãos acham? O mundo ou Deus? Deus! Então, por que nós gastamos tanto tempo adorando as coisas do mundo? Quem é o foco da nossa adoração? Na realidade, não no discurso. Adore o Senhor no teu tempo de comunhão com Ele. Quando nós estamos adorando, reconhecemos que somos doentes. Mateus 8, 2 e 3 fala sobre aquele leproso. Mateus 8, 2 e 3. Eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero. O Senhor quer ou não nos curar? Jesus quer nos curar, mas nós estamos adorando o Senhor e pedindo: Senhor, se quiserdes, podes purificar-me. Se quiseres, podes purificar-me. Prostrou-se
A primeira condição é reconhecer: eu estou leproso, eu estou doente, eu me prostro, eu adoro o Senhor. E falo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E o Senhor quer, e o Senhor nos limpa. Quando adoramos, reconhecemos que só o Senhor pode nos salvar. Essa adoração, eu acho que todos têm experiência. Em Mateus 14:30, fala sobre a força do vento que estava chacoalhando o barco. Os discípulos estavam desesperados. Começou a submergir e gritaram: Senhor, salva-me! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Quando as ondas começam a surgir, quando a gente começa a submergir, quando a gente começa a afogar, vamos adorar a Deus. Reconhecer quem Deus é. O Senhor tem autoridade sobre os ventos. O Senhor tem autoridade sobre todo o principado, toda a potestade. Vamos declarar quem Deus é em nossa vida. O Senhor nos salva. Mas o nosso coração é de reverência, de reconhecer quem Deus é. Quando adoramos, reconhecemos nossa insuficiência e nossa impotência. Mateus 9:18 fala de um pedido de um chefe cuja filha tinha morrido. Olha o desespero desse pai. Enquanto essas coisas ele dizia, eis que um chefe, aproximando-se, o adorou Jesus e disse: minha filha faleceu agora. Esse é um exemplo extremo de adoração. Reconhecemos a nossa impotência: Senhor, não tenho nada, não consigo nada. Só Deus pode salvar a minha filha. Eu creio que todos aqui já passaram por algum tipo de desespero no qual você se prostrou e pediu para Deus agir, porque nós não temos esperança em mais nada nessa terra. Agora, por que isso às vezes é exceção na nossa vida? Deveria ser princípio contínuo na nossa vida, de sempre reconhecermos que nós precisamos do Senhor, independente se estamos numa situação mais drástica, de morte da filha, ou uma situação de aparente tranquilidade, mas nosso coração é desesperado pela presença do Deus vivo, e por tudo aquilo que Ele pode fazer em nossa vida. E a última parte sobre a adoração, em Apocalipse 19:4, depois que cai a grande Babilônia, e Deus julga, e Deus limpa tudo, fala: os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo: amém, aleluia. O terceiro item para praticar quando estamos em comunhão com o Senhor é intercessão. 1 João 5,14, e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Quando intercedemos a favor das pessoas, o Senhor nos ouve. Quando intercedemos a favor de nós mesmos, o Senhor nos ouve. 1 João 5,16, se alguém vir a ser irmão cometer pecado não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Interceda pelos irmãos, interceda pelas pessoas do seu convívio que ainda não têm o Senhor. Intercessão, confissão, adoração, intercessão. E aí nós começamos a olhar para o nosso relacionamento com o Senhor e começamos a perceber que talvez a qualidade do nosso relacionamento não está tão boa porque nós não estamos investindo tempo suficiente para desenvolver em oração, em comunhão, em leitura da Bíblia, esse relacionamento. Precisamos de tempo de mesa. O que é tempo de mesa? Tempo de sentar e contemplar a face do Senhor, de conversar com o Senhor. Um tempo escasso de comunhão com Cristo resulta em falta de poder no Espírito Santo. Eu fiz uma varredura da palavra mesa no Novo Testamento, encontrei muitos versículos, mas eu queria separar só 4 passagens para entendermos o que acontece quando estamos sentados à mesa com Jesus. Os irmãos querem saber o que acontece quando você está sentado à mesa com Jesus?
Um aspecto, nós somos curados na mesa. Mateus 9, de 10 a 12, haviam publicanos e pecadores à mesa junto com Jesus. E Marcos 2, 15 a 17, também, na casa de Levi, que era um publicano, Jesus estava lá sentado à mesa dele, e o que o Senhor disse? Quem precisa de médico? São os sãos, os sadios ou os doentes? Os doentes precisam de médico. E quem estava sentado com Jesus? Os doentes. Espiritualmente, os doentes, os publicanos, os pecadores. Eu quero ser um pecador e um publicano que está sentado à mesa de Jesus para ser curado. Eu não quero ser um fariseu que se considera são e fica longe da mesa de Jesus, me considerando alguém justo. Aquele fariseu que orou de si para si mesmo não foi justificado, mas o publicano que bateu a mão no peito dizendo, ser propício a mim pecador, este foi justificado. Na mesa nós somos curados, na mesa nós somos perdoados. Na mesa também nós nos consagramos ao Senhor. Eu não vou ler porque é muito extenso, mas em Mateus 26, 7 e em Lucas 7, 36, nós temos os casos da mulher que trouxe um vaso de alabastro cheio de bálsamo e derramou sobre a cabeça de Jesus. E a passagem de Lucas falou que a mulher ungiu os pés do Senhor, chorando, regando com lágrimas, enxugando com os próprios cabelos. E em João 12, 2 fala sobre Maria ungindo os pés de Jesus. E Jesus, nessas 3 passagens, estava ali na casa, à mesa. A mesa é um lugar de consagração. A mesa é um lugar de derramamento do seu coração. Muitas vezes chorando diante do Senhor. Nessa parte, nós temos que ser como essas mulheres. Mesmo os homens, nós temos que ter o espírito e a atitude dessas mulheres que se derramaram aos pés do Senhor. A mesa também é um lugar onde nós somos lavados. Qual que é a passagem que nos exemplifica isso? Quando Jesus lavou os pés dos discípulos, eles estavam à mesa. Quer ser lavado por Jesus? Sente-se à mesa com Jesus. Quer ser lavado? Sente-se à mesa para ter comunhão com os irmãos, e um lava os pés dos outros, assim como Jesus determinou que nós lavássemos os pés um do outro. Aqui não é fisicamente, aqui é espiritualmente. Precisamos de comunhão uns com os outros também. A igreja não é o corpo de Cristo. Então, por um lado tem a comunhão vertical, mas eu também quero abrir a questão de termos comunhão à mesa uns dos outros, na presença do Espírito Santo. E aí nós somos curados à mesa. E o quarto item, na mesa nós somos enviados. Como assim? Marcos 16, 14 a 15, os discípulos estavam ali à mesa, e quem apareceu? Jesus. E o que o Senhor fez? Ele apareceu aos 11 e os enviou para pregar o Evangelho e para fazer discípulos. Na mesa, quando nós temos comunhão, o Senhor nos envia para pregar o Evangelho. Precisamos de tempo de mesa, amados irmãos. Agora, a correria do dia a dia muitas vezes rouba nosso tempo de mesa, nosso tempo de comunhão com o Senhor. É a parte boa que Maria escolhe para ficar aos pés do Senhor ouvindo a sua palavra. E Marta, afoita, ocupada, precisamos servir o Senhor. Eu quero dizer uma palavra aos servos de Deus, aos líderes. Qual foi a última vez que você, cheio de tarefas espirituais, sentou-se à mesa para ouvir o Senhor falar com você? Não podemos achar que ao servir a Deus, nós podemos deixar de ter esse tempo de mesa. Se você não tem tempo, então tem algo errado, porque quem é a prioridade da nossa vida é o Senhor. Do que adianta servir ao Senhor se nós não temos o prazer da presença do Senhor? Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. De novo vem o coração. Para finalizar, eu quero entrar numa parte prática, que é cuidar da nossa própria casa. Cuidar da mesa dentro da nossa própria casa. Eu percebo hoje em dia, isso também vale para mim, que muita atenção hoje é dado licitamente, corretamente, ao sustento material. O pai de família, a mãe, trabalham
muito, gastam toda a sua energia, todo o seu tempo para colocar o pão na mesa. E precisa colocar pão na mesa, isso é bíblico. Do suor do teu rosto comerás o teu pão. Quem não suar não vai comer, tá certo. Mas o que é mais importante? O sustento material da sua casa ou o sustento espiritual da tua casa? E mais uma vez, qual tem valor para a eternidade? O material ou o espiritual? Espiritual. Então, como está o tempo de mesa na sua casa para cuidar do sustento espiritual da sua família? Ou você está terceirizando todo o suprimento espiritual para esperar a reunião de domingo? Todos nós precisamos congregar, irmãos. Isso é bíblico, é devido, é adequado, mas não vamos deixar só para os finais de semana o tempo de suprimento espiritual da nossa casa. Para os varões, para os homens de Deus, a responsabilidade da sua casa está contigo. Para as mulheres de Deus, você também precisa cuidar da sua casa. E se o marido e a mulher são de Deus, glória a Deus, cuidem da sua casa, espiritualmente falando. Se você tem filhos pequenos, agora é o tempo de cuidar deles espiritualmente, porque essa janela de abertura para receberem algo de Deus, infelizmente é muito pequena. E se você não trazer a palavra e o evangelho para eles hoje, lá na frente, talvez seja tarde demais. Gênesis 18, 19 fala sobre Abraão. Porque eu escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo. 2 Timóteo 3,15, o testemunho sobre Timóteo. Timóteo era alguém que sabia as sagradas letras. Mas quem que levou ele a conhecer as sagradas letras? A mãe e a avó. Cadê as mães e as avós que vão ensinar os Timóteos sobre a palavra de Deus na sua casa? Claro, quando temos igrejas com o ministério infantil, cuidar das crianças, isso complementa a formação espiritual, mas isso não substitui o alimento espiritual que os pais cristãos precisam dar aos seus filhos na sua casa. E o marido precisa suprir a mulher, a esposa espiritualmente, a esposa precisa suprir o marido espiritualmente. Uma maneira prática é fazer o culto da família, a reunião da família. Deuteronômio 6, 5 a 7, na versão King James, fala sobre amar o Senhor teu Deus de todo o coração. E depois fala: tu as ensinarás com todo zelo e perseverança a teus filhos. Olha só, conversarás sobre as escrituras quando estiver sentado em tua casa. Olha só, isso está na Bíblia, irmãos. Você conversa sobre as escrituras quando você está sentada na sua casa com sua família? Quando estiver andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Ontem nós vimos sobre orações contínuas, orações curtas, palavras de Deus depositadas no nosso coração, também são fonte de suprimento espiritual. Leia os versículos para que no dia a dia você lembre desses versículos e ore baseado nesses versículos no seu dia a dia, mas nós precisamos de um tempo com a família. Faz alguns meses que lá em casa estamos fazendo o culto da família. Eu, minha esposa e meus 2 filhos. Meia hora. Mas é um tempo separado para o Senhor. Nós cantamos. Meu filho pede o hino dele. Minha filha pede o hino dela. Minha esposa pede o hino dela. E eu canto meu hino. E agora minha esposa está tentando ensinar para os meus filhos como falar sobre o hino que eles cantaram. É um desafio, tem 5 anos. Depois desse mini louvor de 10 minutos, aí nós temos o tempo da palavra. Estamos ensinando para nossos filhos sobre os frutos do Espírito.
sobre amor, alegria, mansidão, domínio próprio. E depois dessa porção rápida, porque não pode ficar cansativo, porque as crianças de 5 anos têm uma atenção, uma microatenção basicamente, né? E depois de transmitir a palavra, de ler versículos, dar exemplos, a gente faz uns teatrinhos às vezes, e aí é o tempo da oração. E aí todo mundo tem que orar. E geralmente eles oram baseado na palavra. Então, por exemplo, esses dias nós falamos sobre mansidão, e aí o meu filho orou: Senhor, eu quero ter mansidão. Amém. Oração curta, oração bem curta. Mas eu creio que naquele dia algo foi depositado no coração dele. E um dia, quando ele não estiver mais comigo, eu espero que ele lembre que ele tem que ter a mansidão de Cristo. Meia hora, irmãos, meia hora. Mas é um tempo consagrado na mesa com a nossa família. Como é que está o tempo de mesa com a sua família? Com sua esposa? Você está orando com sua esposa? Você está orando com seu marido? Não aquela oração burocrática, aquela oração mecânica, só para constar, orei. Mas uma oração real, uma oração genuína, uma oração de edificação, de encorajamento, de consolo. Você tem orado com seus filhos? Você tem lido a Bíblia com seus filhos? Você tem cultivado o amor pelas Escrituras? Ontem na palavra o irmão Gleiton falou, precisamos ter um viver bíblico, pensamentos bíblicos, mas como é que nós vamos ter pensamentos bíblicos se eu não leio a Bíblia? Como é que meu filho vai aprender a ler a Bíblia se ele não vê o pai lendo a Bíblia? Como é que minha filha vai aprender a orar se ela não me vê orando? Agora, se ela me vê orando, me vê prostrado, adorando o Senhor, me vê lendo a Bíblia, ela vai também cultivar esses hábitos. Vamos ensinar nossa família, os mais próximos, a ter reverência, a depender do Senhor. Vamos ser simples, mas não superficiais. Vamos promover a participação de todos da nossa casa para amarem o Senhor, amarem a palavra do Senhor. E a questão do culto familiar, define uma agenda, porque se você não agendar, você não vai fazer. Define um horário que funcione para todo mundo. Cantem, louvem o Senhor, leiam a palavra e orem. Quando fala em Efésios 5 sobre nos encher do Espírito, falando entre nós com salmos, hinos, cantos espirituais, geralmente nós usamos para reuniões da igreja, né? Na congregação, mas por que não fazer isso na nossa casa? A salvação começa com a nossa casa. Começa com a nossa família, depois o Evangelho se expande para os nossos conhecidos e depois se expande para os estranhos. Mas o Evangelho tem que alcançar até os confins da terra. Mas a minha casa faz parte da terra, não faz? Eu quero que a minha casa seja um lugar onde o Senhor tenha primazia, mas nós precisamos ter tempo de mesa na presença do Senhor junto com nossa família. E quando nós temos um tempo de qualidade com o Senhor, cultivando o nosso relacionamento com um coração novo, nós passamos a querer investir tempo de qualidade com outras pessoas, para que elas aprendam também a ter um relacionamento com o Senhor. Isso é o discipulado, isso é o que fazemos quando pregamos evangelhos. Mas isso é um encargo que está com o irmão Cezinha na mensagem de amanhã. Eu quero fazer uma oração para que o Senhor realmente possa nos abençoar e mudar nosso coração e nos dar um novo relacionamento. Senhor Jesus, nos dá um novo coração. O Senhor já colocou em nós o Teu Espírito, mas queremos dar liberdade para o Teu Espírito agir em nosso coração. Queremos ter a realidade da nova aliança. Tira toda a distração, remova toda a impureza. Queremos declarar que nossa intenção é que nosso coração mude para que tenhamos um novo coração. Nos perdoa, nos santifica, nos liberta. Queremos tratar tudo aquilo que não Te agrada. Nos ensina a ter tempo na mesa, desfrutando da Tua presença maravilhosa. Nos ensina a cultivar em nossa própria família o amor a Ti, o amor à Tua palavra, para que nós não sejamos cristãos na aparência, mas sejamos cristãos com realidade. Não queremos abandonar nosso primeiro amor, nós queremos Te amar de todo o nosso coração.
E que o nosso vínculo espiritual contigo seja tão forte que inunda a nossa alma da alegria e poder do Espírito Santo. Que nossa vida seja um testemunho vivo de que nós somos do Senhor. Obrigado, abençoa cada irmão e cada irmã que está ouvindo essa palavra. Muda a nossa vida. Queremos realmente que o Senhor faça novas todas as coisas em nossa vida. Senhor Jesus, obrigado. Em teu nome nós oramos. Amém. Vamos orar de 2 em 2. E aqui em Uberaba depois nós vamos compartilhar em pequenos grupos. Para os demais irmãos na internet. Até amanhã de manhã. Que a graça do Senhor Jesus seja com todos.